Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente conversa com o professor José Cleudo do Nascimento, do Departamento de Arquitetura. Bem-vindo, José Cleudo, tudo bom? Obrigado, agradeço o convite. Imagina. A ideia é conversar sobre um projeto muito bacana que você está desenvolvendo, que chama Ribeira Desenhada. Isso. É isso? Isso. Bom, na verdade é muito interessante porque qualquer coisa que envolva esse bairro tão querido da cidade, eu acho que é muito pertinente. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência, quando começou, as origens, o que levaram vocês a habitar esse espaço tão deteriorado da nossa cidade. Bom, então, o Ribeira Desenhada é um projeto de extensão que foi submetido ao edital da Proext, né, e foi aprovado, né? E é um projeto que nasceu, na verdade, a partir de uma atividade que a gente tem desenvolvido já um pouco mais de tempo, que é a nossa inserção em um grupo maior que nós chamamos de desenhadores urbanos, que é o grupo Urban Sketcher. Eu e a professora Eunádia, que somos coordenadores desse evento, nós fazemos parte desse grupo, que é um grupo que sai para desenhar as cidades. Esse é um grupo internacional? É um grupo internacional. É um grupo que que surgiu a partir da ideia de um jornalista chamado Gabriel Campanário, ou Gabi Campanário. Gabi é um sujeito que gosta de sair para desenhar cidades, e ele começou, além de fazer esses registros, começou a utilizar as mídias sociais para apresentar essas cidades que ele desenha. E isso começou a gerar um movimento que acabou gerando esse grupo maior. É um grupo internacional. Existem várias cidades do mundo, e aqui em Natal nós temos aqui uma regional desse grupo, né? Esse grupo se encontra, por exemplo, periodicamente? Se encontra aqui, no caso de Natal, o grupo se encontra pelo menos uma vez por mês, né? Mas tem grupos que se encontram todo final de semana, por exemplo, certo? E aí é muito interessante porque um dos princípios é compartilhar os desenhos, os registros. Então, nessas mídias sociais desses grupos, você tem aí imagens de várias cidades abordadas sobre várias técnicas, né? Aquarela, lápis, caneta nanquim, certo? grupo está nas chamadas redes sociais? Redes sociais. Se procurar Urban Sketcher, você vai encontrar vários, porque praticamente todos os grupos têm uma página, né? Certo? E aí, qual é a relação do Urban Sketcher com o projeto de extensão, né? Nós, como temos essa prática de ir para a cidade, de ocupar os espaços da cidade, para observar, para identificarmos o que esta cidade pode nos passar de informação, né? E, por conseguinte, termos um contato mais direto com as nossas cidades, nós imaginamos que isso poderia gerar um projeto bastante interessante, capitaneado pelo Departamento de Arquitetura, mas que não estava restrito somente ao Departamento de Arquitetura. Então, a ideia da extensão é exatamente essa, é você abranger... Porque você fala em desenho, você já pensa logo no DeArte também, né, como um lugar onde... DA Desenho também. Isso. E a ideia é ampliar esse público. Tanto é que no Urban Sketcher você não tem... qualquer pessoa pode participar, certo? Nos nossos encontros, por exemplo, está sendo cada vez mais frequente a presença do público infantil. Né? Os pais levam os filhos e tal. E a ideia era essa, né, de ir para a cidade, reforçar essa ideia do vínculo da universidade com um público mais amplo, mais abrangente, e incorporarmos discussões acerca do nosso patrimônio cultural. E aí a justificativa de começar pela Ribeira é porque a Ribeira é um espaço bastante representativo, e que, ao mesmo tempo, tem toda a sua importância com relação à história, com relação ao espaço da boemia, da cultura, e também, ao mesmo tempo, né, a nossa preocupação era revelar ou fazer com que as pessoas se aproximassem
da própria situação de descaso que a área está ocupando. Você falou que é um projeto de extensão, mas é assim, um modelo clássico de extensão, né? Sim. E realmente é a universidade se projetando para dentro da sociedade. E aí você tocou um ponto que já saciou minha curiosidade, que esse é o primeiro projeto, vamos dizer assim, já registrado, voltado para a Ribeira. Antes não teve algo já preliminar ou a ideia também é continuar com isso, né? Não, já tiveram vários projetos, vários programas relacionando essa questão da temática do patrimônio, né? E tendo como foco a Ribeira, né? A gente pode citar por exemplo, o PRAC Ribeira ou o Rehabitar. Agora, são programas que estão vinculados necessariamente, estão vinculados a propostas de âmbito físico, social, e que necessariamente precisam ter uma base, né, de articulação com a gestão que possibilite que as propostas sejam implementadas. E a gente sabe que isso é um... A gestão, você fala fora da universidade? Prefeitura, certo? Sim. O projeto Ribeira Desenhada, ele tem mais esse enfoque de educação patrimonial, digamos assim. Isso que eu fiquei muito curioso e muito interessante entender, que de algum modo que a gente vive na Ribeira, né, eu pelo menos vejo assim, é uma área que perdeu muito, né, muitos edifícios estão aí arruinados. Espaços vazios. Espaços vazios. A gente sempre acha que a Ribeira agora vai, né? E não vai. E fica naquela estagnação. Eu me pergunto se os desenhos também... registram isso? Registram, por exemplo, as ruínas, quarteirões inteiros arruinados. Sim. Também tem isso? Também tem. Foi uma coisa que chamou muito a atenção como objeto para se desenhar, foram os espaços de ruínas, né? São alguns temas assim foram bem recorrentes nos encontros, né? O cotidiano, né? As práticas sociais, a arquitetura de uma maneira geral, porque tem acaba tendo muito aluno, estudante de arquitetura, até arquiteto participando. Então se desenhou muito a tipologia dos edifícios, a morfologia dos edifícios, mas também a questão do descaso foi muito bem registrado, né? Então você tem espaço de ruína. A Samaritana, por exemplo, que é um prédio que é bem significativo, porque ele está só a fachada, a casca, né? Ele foi no encontro que aconteceu da Casa da Ribeira, do percurso da Casa da Ribeira para a Galeria B612, foi um dos prédios que foram mais registrados, né? Então ficou muito marcante isso. Também, você pensa assim, parece que a gente tem que aprender, talvez na Europa a gente percebe isso com mais facilidade, de como eles habitam ou convivem com as ruínas. As ruínas são ressignificadas, não é só algo que está caindo, mas você acha que esse tipo de atividade dá a impressão que realmente pode começar a fazer a gente pensar, a se relacionar melhor com isso que vai sendo abandonado? E que é abandono, descaso, muitas vezes, isso que você explicava agora há pouco, né? Sim. Há uma coisa também que nós como professores do curso de arquitetura, procuramos também chamar a atenção, era esta possibilidade disso que você está falando, né? De um espaço que hoje em dia é a ruína nesse sentido mais negativo, né? Ele possa ser incorporado em uma outra lógica, né? E que esse espaço ele possa ser apropriado, ser utilizado de forma com que haja, né, essa possibilidade de reverter esse quadro. Quer dizer, a ruína ela pode se tornar um atrativo dentro do próprio projeto. Assim, não é o caso específico, mas, por exemplo, quando você vê a restauração do prédio da Casa da Ribeira, né? Quando você entra no edifício... Do teatro, ali você fala. Do Teatro da Casa da Ribeira. Você entra no edifício, claro que foi todo, né, estabilizado e tudo mais, mas você vê que se tirou partido dessa questão de
não colocar reboco nas paredes. Então, há essas possibilidades, sabe, de você tomar partido de situações que, num primeiro momento, parecem ser situações adversas. Né? A gente vê que em algumas cidades isso foi acontecendo, mas já, por exemplo, o Salvador Antigo também, uns 25, 30 anos atrás, era realmente uma área... Sim. E depois foi revitalizada. O que a gente viu agora acontecer no Rio de Janeiro, demoliram a perimetral e essa abertura na Praça Mauá. Tudo isso vai mostrar um pouco que aquilo que era visto como ruína, uma área quase pouco habitada, vamos dizer assim, né? Pode vir a se transformar num núcleo interessante para uma cidade, né? Exatamente. São espaços em potencial, né? Mas que necessitam realmente primeiro de se pensar em compatibilidade de usos, né? Você não dá para você também querer inserir determinados usos que não são compatíveis com a morfologia dos espaços, né? E que possam retomar, né, essa própria apropriação, né, dos lugares, né? Então a gente procurou também, nesses encontros, chamar atenção para esses aspectos. Voltando aos encontros, por exemplo, você falou que tinha muita criança, mas como é que era essa convocação? Através da rede pública, de escola, de educação? Não, na verdade, assim, a gente acabou não trabalhando com essa perspectiva mais abrangente, mas o que a gente percebeu foi que as próprias pessoas que foram participando dos encontros pela primeira vez, ou foram sabendo por outras pessoas, elas foram também levando os filhos. É claro que, assim, teve uma coisa meio de boca a boca, né, de se passar essa informação. Agora, essa informação mais ampla, nós acabamos não utilizando, até porque a ideia era que fosse algo mais... Neste primeiro momento fosse algo mais, não era restrito, mas uma escala menor. Mas fomos surpreendidos, assim, muitos desses encontros. Vocês já tiveram vários encontros, né? Foram 6. 6. Em que locais exatamente? A Rua Chile era um, né? O primeiro foi ali nas imediações do edifício Bila, que é onde fica o café de Nalva. Inclusive o apoio foi lá em Nalva. A roda de conversa foi lá dentro do café, que é um espaço bastante significativo, assim, né, por conta da própria resistência da Nalva, porque além de ter o seu salão, né, de beleza, ela é uma articuladora e uma incentivadora cultural fantástica. Então, tem eventos lá, né, certo? Então, e nesse primeiro dia a gente discutiu o que é habitar a Ribeira. Então a gente chamou Nalva para conversar e Alexandre Gurgel, que é um jornalista que é morador do Bila, do edifício Bila. Né? Certo? Foi muito legal a discussão. O segundo foi lá no Largo da Rua Chile e nós tivemos como apoio para a roda de conversa o Ateliê Bar, que é um dos bares que fica ali no próprio largo. O terceiro foi lá na Tavares de Lira com o Dr. Barata, e aí nós tivemos como suporte a lanchonete do Galego, que é uma lanchonete que fica na esquina das duas ruas e que tem um espaço, um passeio, né, uma calçada bem ampla e sombreada, né? Então, para uma conversa, isso é o que... também a roda de conversa acontecia ali mesmo, né? No local do desenho era a própria conversa. Exatamente, certo. No quarto foi... Na rodoviária teve algum também? Teve no último na praça, o último, o sexto, foi na Praça Augusto Severo, e aí a gente levou em consideração todo aquele grupo escolar, teatro, antiga rodoviária. O quarto foi nesse percurso da Casa da Ribeira para a Galeria B612, e a conversa foi na galeria, né? Foi no interior da galeria, foi muito interessante também. E o quinto foi
ali nas imediações do Buraco da Catita, Sim. do Espaço Cultural Buraco da Catita. E esse foi bastante particular, porque nós resolvemos, né, levamos em consideração que falar de cultura na Ribeira, sem prestar uma homenagem ao professor Marcelo Tinoco, seria uma lacuna, uma grande lacuna, né? O professor Marcelo Tinoco foi um grande incentivador da cultura na Ribeira, era um dos proprietários do Buraco da Catita. Infelizmente, né, veio a falecer, né? Perdemos um grande amigo, mas nesse dia nós resolvemos fazer uma grande homenagem a ele, e a conversa gerou em torno do Marcelo enquanto arquiteto, enquanto músico, enquanto empresário e fomentador da cultura na Ribeira. Foi bem específico. Esse foi o último? Foi o penúltimo. Aí o último foi esse na caminhada. Não, foi o da Praça Augusto Severo. Tá. E esse também teve uma coisa bem particular, que foi, nós conseguimos fazer integrado ao Circuito Cultural Ribeira, que voltou a acontecer, né? Todo segundo domingo do mês até dezembro nós vamos ter o Circuito Cultural, e aí nós conseguimos nos encaixar dentro dessa programação mais ampla. Decledo, voltando só um pouquinho a essa coisa que você colocou, que começa ali no Café da Nalva. Da Nalva, e você falou uma coisa que eu achei muito interessante, essa ideia de habitar a Ribeira, e em algum lugar você coloca assim que, por exemplo, ali se haveria como um ponto de resistência. Sim. Mas que ao mesmo tempo isso quer dizer também insistir em permanecer ali, né? Queria que você falasse, como é que é isso de habitar, por exemplo, uma região que está nessa situação estranha, né? E sobretudo para quem é morador daqui da cidade, que já está aqui há muito tempo. Sim. Como é que eles lidam com isso? Por exemplo, quem nos brindou com a conversa foi o Alexandre Gugel, que é um jornalista, e ele também tem ele gosta muito de cozinhar, e ele tem um programa, quando eu falo programa, é uma atividade, né? Sim. Muito interessante, que ele chama Mi Casa é Su Casa. Então ele faz jantares para amigos? Para grupos, né? Certo? Grupos entre 10 e 14 pessoas, se eu não me engano. E ele faz lá no edifício Bilo, no apartamento que ele mora, né? Então é uma forma dele ter essa relação também com o bairro. Mas assim, voltando assim para o ponto específico, foram feitas várias perguntas para o Alexandre nesse sentido, assim, né? A Ribeira é um local inseguro, é um local que não tem, né, uma logística. E ele foi falando também, né? Foi interessante que ele se reportou a todos esses pontos, dizendo realmente, né, tem situações que condizem com o que foi colocado, mas aí ele foi colocando vários pontos positivos de morar na Ribeira, por exemplo. E aí parte também, né, no caso dele, de uma perspectiva de vida, que ele, por exemplo, disse que resolveu abolir o carro, né? Ele não tem carro, né? Então isso é uma coisa importante ressaltar, porque, por exemplo, o edifício Bila não tem garagem, né? E aí ele disse que, mesmo ele não tendo carro, a Ribeira como um ponto central, ele consegue se deslocar para qualquer lugar da cidade, por exemplo, de ônibus, ou então na opção, ou outras opções, mas assim, isso para ele, o que ele quis dizer é que isso para ele não era empecilho. Por outro lado, o local que ele mora é um espaço de uma qualidade impressionante, a qualidade de morar. É um prédio antigo, mas é um prédio que tem dimensões super agradáveis. Quando você fala antigo, é o que, mais ou menos? De que década? Na verdade, ele foi construído pouco depois da guerra, 45, acho que 44, 45, no período digamos, da finalização da guerra, né? Um prédio de 70 anos, mais ou menos.
Agora, ele tem uma vista maravilhosa para o Potengi e tem uma vista muito bacana também para a própria ribeira ali, pega o Grande Hotel. Sim. Então, ele foi mostrando também que, diante de toda essa, digamos, esses preconceitos, né, de um espaço meio estigmatizado, ele foi mostrando também que aquele lugar é um local... Mas esse estigma todo aí é mais ou menos recente, não? Ou você não acha que a decadência que aconteceu ali é uma coisa de 15 anos para cá, talvez 20? Eu acho que passa por fases, sabe? Foi só piorando, né? Não, assim, por exemplo, no encontro que nós fizemos na Tavares de Lira, foi impressionante como, por exemplo, nesse período da construção, que o Bila estava sendo construído, que o edifício Bila estava sendo construído, era o local do encontro na cidade, né? E que aí passou por diversas fases. Primeiro a instalação do porto, né? Ainda depois veio essa fase da presença americana, né? Que vai fazer, né, toda uma movimentação ali naquela área, certo? E, depois, e aí que vai gerar esses momentos áureos da Ribeira, anos 50 e tal, e que depois, com à medida que esses usos eles vão saindo aos poucos, né, vai mudando, né, e aí você vai ter situações de altos e baixos que vão evidenciar essa questão do estigma. Ali também tem estação de trem, né? Eu suponho que em algum momento isso também tem contribuído. Aí teve o projeto da Fachadas da Rua Chile, lá nos anos 90, né? Que deu um up ali naquela região, mas que acabou, né, não... Eu sinto muito, alguns bares que tinham ali eram muito conhecidos, o Bar das Bandeiras também, muito tradicional, que depois fechou também. Sim. E foi realmente se perdendo. Mas, Cláudio, você tem alguns desenhos talvez? Tenho. Vou mostrar aqui. Que eu acho que... E aí? Eu acho que ajuda bastante a ilustrar um pouco o que vocês andaram fazendo por lá. Esses desenhos maravilhosos. Por exemplo, tem esse desenho aqui, é um desenho do bar da lanchonete do Galego, certo? Se vocês daram para pegar aí? Então, os desenhos, eles retratam, por exemplo, coisas do cotidiano ou situações em que... Pode ir passando então, que ele vai pegando ali. Tá, deixa eu mostrar. Não, esse aqui mesmo. Ou situações de rua, né? Quando eu falei da história da tipologia, dos edifícios, né? Certo? Deixa eu... Esse aqui... esse que eu achei bem interessante é o Beco da Quarentena. Esse, né? Eu não identifico onde é. É próximo da Casa da Ribeira. Né? É um espaço... um beco que tem por ali. É um espaço... O desenho do bairro é muito marcado assim pela presença desses becos e travessas, né? Que são essas ruas, né? De uma dimensão de uma dimensão menor, né? E que aqui, no caso do Beco da Quarentena, eram vários espaços era o local dos encontros, da prostituição e tal, certo? E hoje em dia, por exemplo, é um espaço que está necessitando muito de cuidados com relação à questão da limpeza, né? E aí hoje não é usado praticamente, né? Não falo só para o meretriz, na verdade é que ninguém passa ali, é um espaço que até que passa, mas é um espaço que está bem, precisando realmente de um cuidado. E aí no caso aqui, a Samaritana. E aqui a galeria, e aí a Samaritana, que como eu falei para você, né? Eu fiz esse registro mais numa escala da rua, mas teve muitos desenhistas que
focaram no prédio da Samaritana, propriamente dito, para mostrar realmente como essa imagem ela fica muito marcada, né? É uma cidade de fachada, né? É. Por dentro é oca. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais algum. Tá bom. Pronto, e só para finalizar aqui, o do Buraco da Catita, que é o espaço lá que aconteceu. E talvez seja um dos poucos lugares mesmo que tem hoje em dia lá, né? Isso. De atividade noturna e tal. Exato. Mas, Pedro, então só a perspectiva, porque o projeto, os encontros já se encerraram, né? Sim. E agora vocês estão no processo e vão lançar um vídeo, na verdade, o produto, vamos dizer assim. Na verdade, provavelmente vai ter um outro encontro, que é no dia 9 de setembro, e que vai ser mais um encontro assim, que a gente achou interessante convidarmos de novo essas pessoas que participaram, né, para fazer uma grande celebração, digamos assim, né, para marcar esse momento. Onde vai ser? Provavelmente lá em Nalva de novo. Ainda. Né? Começa então. E aí, com relação a o que é que vai se ter de produto e de possíveis desdobramentos disso. Os produtos já foram definidos no início do projeto, né, que era uma exposição, pensavam numa exposição. Uhum. Essa exposição ela já está sendo organizada, né? E aí vai ser com os desenhos, todos esses desenhos que foram produzidos, e um vídeo, né, que em cada um desses encontros foram feitos tomadas de imagens, né? Estão sendo feitas edições agora e a gente vai fazer um vídeo. E já tivemos aí o convite, digamos assim, por que vocês não estendem isso para... Vamos fazer o Alecrim, vamos fazer a Cidade Alta e tal. E aí a gente está pensando em... Eu acho bom mesmo. Vê se põe o forte em algum momento aí também. Exato. Pedro, nosso tempo acabou mesmo. Obrigado pela tua presença e parabéns pelo projeto. Eu é que agradeço. Espero que continue em vários bairros aí da cidade. Espero estar voltando aqui para conversar mais sobre outras atividades aí. A gente está esperando então. Que vamos desenvolver. Tá? Ok. José Cleudo do Nascimento, do Departamento de Arquitetura. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.